muito boa a aula, parabéns. Uhum. Muito bom, muito mesmo. Para a gente foi uma, como você disse, uma grande experiência. Só para entender, hoje vai ser a primeira aula de hoje. Não, na verdade, essa aqui é uma aula bônus da jornada. Eu estou encerrando oficialmente, eu estou encerrando a jornada hoje. A partir da terça-feira que vem, aí já vai ser somente para alunos, né? Mas isso aqui foi aquilo que eu comentei, porque às vezes eu imaginei o seguinte, olha, tudo bem, eu assisti a aula da segunda, da terça, mas como é que funciona isso na prática? Como é que na prática o Levi trabalha? Então, o que eu imaginei? Deixa eu pegar e mostrar na prática como é que eu faço as análises, como é que eu acompanho, né? Eu achei que seria interessante inserir essa aula de número 4, esse bônus, né? Para encerrar e para mim ficar em paz com aquilo, pelo menos, que eu achar que eu deveria passar nesse primeiro momento, né? Para encerrar a jornada. Mas essa aula de hoje vai ser mais gente participar, né? Sim, vai ter várias pessoas. E outra coisa também, como ela vai ser divulgada, ela vai ficar gravada, certo? Então, provavelmente depois, quem oportunamente não pôde participar, vai poder depois assistir essa aula. Levi, nós estamos Pois não. com um problema aqui na empresa, rapaz. Tem uns prejuízos que a gente tomou e olha, mas deu uma judiada boa mesmo. Eu até falei, a gente está indo amanhã no advogado, porque a dívida chegou na proporção que eu vou ter que fazer uma RJ. Sei. Não é RJ. Não vai ter jeito, não. Tá meio grande a dívida. E é com banco, né? Mais com banco, um pouco com agiota. A maioria é banco e agiota. A maioria é banco. Sei. E aí, eu resolvi fazer o curso, porque mesmo que a gente faz a RJ, esse curso eu achei muito importante, né, para te acompanhar. Na verdade, os caminhos eles acabam somando. Por exemplo, quando você faz a RJ, então, através do direito, você tendo o benefício, então você vai ter, por força da lei, considerando que existe, apesar de que o pessoal pode pensar que não, mas é como se dissesse o seguinte, o governo quer que as empresas funcionem. Mesmo que pareça que às vezes eles querem torcer pelo contrário, mas eles querem que ela funcione por vários aspectos, porque gera emprego, gera renda. Então, inclusive a RJ só existe por conta disso, é uma forma de proteger. Então, respondendo a sua pergunta, você vai ter acesso por conta das regras do direito que te permite, que te garante uma condição especial. E aqui você vai, de certa forma, ter dicas ou ter estratégia de como é que faz para resolver o problema. Né? Então, tem... porque depois continuar do jeito certo, né? Perfeito. Zé Carlos, seja bem-vindo, Zé Carlos. Opa, muito obrigado. Pois é. Então nós vamos ter muito tempo. Eu já até passei material para você hoje, Jeffter. Mas, por exemplo, não preocupa muito com aquilo lá. De repente, às vezes até você dá uma olhada no material, dá uma passeada lá, mas a semana que vem nós vamos pegar e conversar, aí só nós, certo? E a gente já vai ter o primeiro momento, né? Aí a gente já faz personalizado. Hoje o que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Emerson, seja bem-vindo. O Emerson também, inclusive, já é aluno. Seja bem-vindo, Emerson. A câmera não está aberta. Anderson, seja bem-vindo. É o seguinte, o Marcelo já está mais antigo. Marcelo ele já está alavancando, já está guardando dinheiro em outros lugares. Que bom. Bem, então vamos lá. É o seguinte, então sejam todos muito bem-vindos. E eu vou mostrar para vocês hoje uma aula, eu diria que é como se fosse um mão na massa, que eu já fiz. E vocês vão ver, assim, como é que eu trabalho, certo? Como é que seria a minha prática. Inclusive, até uma das coisas que eu tinha colocado lá no bônus do meu curso, eu coloquei o seguinte, olha, o primeiro bônus é você pegar e pagar o curso com o que você vai aprender no próprio curso. Então, de repente, pode ser que alguns de vocês podem olhar, será que faz sentido? À medida que eu for falando, ver se você consegue tirar dinheiro do que eu falar. Esse é o primeiro ponto. Tá? Mas às vezes pode ser que dependendo do que eu falar, você não vai tirar pouco dinheiro, você vai arrumar mais dinheiro ainda, certo? Eu vou passar então agora a acompanhar aquele material de vocês e eu vou mostrar não o que está feito, mas por que foi feito do jeito que está feito. A cada momento eu vou estar explicando por que é desse jeito que eu imagino que deve ser o caminho, tá? Então deixa eu pegar e trocar a tela aqui e nós já vamos para essa parte aqui prática.
Só estou conferindo aqui se está tudo certo. Fala? Não, que tá ali. Liguei não, o microfone. Pronto. Eu compartilhei a tela, dá para... Todos estão enxergando aí? Perfeito? Sim. Tá. Então foi esse o material que eu passei para vocês, né? Foi esse o material, tá? Tá bom, vamos então aqui. Olha aqui, ó. Primeira etapa. Primeira etapa, que seria então, que até eu costumo chamar de uma forma pedagógica de dizer parar de cavar o buraco. Isso aqui eu estou fazendo uma análise de uma empresa e aqui tem, vamos dizer assim, essa empresa eu peguei os dados de janeiro, fevereiro e março desse ano, tá? E aqui eu estou vendo uma situação aonde teve um prejuízo de 19 mil em fevereiro, 22 em janeiro, 22 em fevereiro, março caiu para 3. Esse mês agora, por coincidência, hoje eu recebi um material, já teve um lucro de 13, e se considerar que o Prolabore foi de 10, então 23 mil reais. Mas é uma luta que já tem um certo tempo, certo? É uma luta que já tem um certo tempo. E a luta não é, eu acredito, até pelo caminho. É o seguinte, mas será que eu vou ter que fazer isso? Mas eu não estou consciente de que isso deve ser feito. Nesse primeiro momento que eu diria para vocês o seguinte, o faturamento de janeiro, fevereiro e março estava mais ou menos na caixa dos 68. Uma ideia que tem é o seguinte, olha, vamos então ver como é que a gente faz para aumentar o faturamento. Inclusive essa empresa tinha isso. Não, porque eu acho que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Aí eu sempre fico pensando assim, cara, vamos dar uma pensada aqui, você já não tem dinheiro. Você vai fazer uma coisa que você nunca fez, para vender para quem você nem conhece. Você vai investir em estoque, ou vai de repente contratar pessoas. Aí então a ideia é que não, Levi, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Não, mas tudo que era para ter feito já foi feito. Vamos ser sinceros, isso já foi feito. Empreendedor pensa nisso o tempo todo. Acredito que todo mês o empreendedor tem que fazer algo novo. Então não é esse tipo de pensamento, ele é louvável, mas não é, porque esse pensamento, tipo assim, onde a pessoa está, foi aonde ela foi levada com a cabeça que ela tem. Não tem como mudar isso. Então, quer dizer, se você vai continuar usando as ferramentas que você tem, então é de se esperar que o resultado vai ser parecido. Então, nesse momento, a gente é uma dificuldade, assim, mas eu não concordo com o Levi, porque eu acho que eu deveria fazer alguma coisa. Eu também concordo que eu não vou convencer ninguém, mas eu vou plantar a semente da inquietação, porque passa um mês não dá resultado, passa 2 meses não dá resultado, chegou a hora que diz, pelo jeito parece que eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Mas já tem um ponto positivo? Tem um ponto positivo. Porque na hora que você faz janeiro e você percebeu o resultado, aí fevereiro percebeu o resultado, vai para março, então pelo jeito eu vou ter que mudar, porque não está dando resultado. Só que tem um detalhe que aconteceu aí. Um detalhe muito importante, é que teve controle. Porque se não tivesse controle, nem sabia o que estava acontecendo. Entendeu? Nossa senhora, eu estou achando, o que eu faço agora? Não, agora você sabe. Você tem os números. Eu estou te mostrando a cada mês o que está acontecendo. Então na hora que você tem a sua empresa na mão, é mais fácil você, não é eu que tenho que convencer, quem sou eu? Mas é você que tem que se convencer da necessidade de tomar certas posições, certo? Mesmo que seja duro, mesmo que... A coragem, ela vai nascer disso. É aqui que nasce a coragem, né? É disso aqui, tá? Então, até essa empresa aqui, uma das coisas que na hora que a gente passa a analisar é o seguinte, será que esse negócio é viável? Porque de repente, imagina só, você tá lá com a empresa, mas não tem margem. Então o problema não é a dívida, o problema é que tem alguma coisa que só está construindo mais dívida. Então não vai resolver o problema. A empresa ela tem que aumentar. Veja bem que eu não estou falando para aumentar a venda nesse momento. Eu estou dizendo o seguinte, que nesse momento, do jeito que está, certo? Sem você fazer nada de novo para fora do marketing, da venda, a estrutura que já tem, ela já tem que permitir que a empresa funcione. Então vamos pegar aqui nesse primeiro momento, olha só. Essa empresa, eu acho que aqui ele movimenta o cursor aqui também, eu não sei se na hora que eu movimento aqui, tá bom, mas olha só, essa empresa, ela estava com a margem de contribuição, traduzindo em miúdo, o lucro que sobra, lucro bruto, a margem de contribuição que a gente pega e fala é o seguinte, olha, a empresa vendeu 100, sobrou 57, é o que está dizendo aqui nessa planilha, olha, isso, em outras palavras, seria como se dissesse o seguinte, quando você usa uma taxa de marcação de sobrar, olha, Levi, eu compro por 100 e vendo por 100. Então dá mais ou menos isso aqui, certo? Só que essa aqui tá sobrando mais do que isso aí, né? Ela tá sobrando 37, tá? Então se ele comprar alguma coisa por 100, ele vai sobrar 77%. Ele tá ganhando, entre aspas, né? Mais da metade. Só que tem que lembrar o seguinte, que é uma outra coisa que acontece, é que isso aqui nós estamos fazendo, o que sobra para pagar tudo. O que sobra para pagar tudo. Nesse momento, o que foi pago até agora? Quando a gente faz essa conta? Foi pago o fornecedor,
porque o desconto que pagou o fornecedor foi pago o imposto, foi pago às vezes uma comissão de terceiro, alguma despesa de frete que se tiver, entra aqui e só. Sobrou o resto, a empresa está todinha para ser paga ainda. Tudo que tem na empresa tem que ser pago. Mas aqui já sobrou 57, certo? Mas sobrar 57 é bom? É excelente, é excelente. O duro é quando a empresa, nesse ponto aqui, já não sobra praticamente nada. Manda o link aí. Tá? E outra coisa também, aqui o que a gente faz? Eu costumo até fazer o seguinte, né? Eu pego esses dados aqui e vou para a internet e peço para a inteligência artificial me dizer uma empresa desse jeito, com esse tamanho, com essa quantidade de funcionários, se isso faz sentido. É como se eu dissesse o seguinte, se na internet tiver alguma informação que encaixa aqui, aí eu pego duas coisas, a minha experiência e a experiência que eu não tenho que estar na internet. Eu pego tudo junto e eu falo, será que esses números faz sentido? Então faz sentido. Quer dizer que se sobrou 57, é um bom resultado. É um bom resultado. Tá? Então, já pode continuar. Veja bem que até no primeiro momento, eu estou te mostrando por que eu faço desse jeito. Olha só o que eu já fiz. Eu já disse que eu não vou, nesse momento, preocupar em vender mais. Nesse momento, eu quero saber se isso que existe é saudável, certo? O que é isso? Se esse faturamento, e se com essa margem é mais ou menos boa, não tá, tipo assim, tá redonda. Para esse ramo, para isso tá redondo. Bem, então vamos continuar. Agora nós vamos então para aquela parte que eu costumo dizer, e normalmente, eu acho que tem que concentrar ali. Ali vai achar o dinheiro, se for o caso para pagar o Levi, para pagar essas coisas pequenas, e vai, olha lá que acha peixe grande na hora que você passa pro lado de cá. Que é na hora que você pega aquilo que você paga todo mês, certo? Porque até agora a gente pegou o lucro bruto, certo? A gente pegou aquilo, tipo assim, eu vendi, agora eu tenho que pagar a minha empresa, eu tenho que pagar eu também. Agora eu cheguei nesse ponto, né? Então aí a coisa pega. Tá bom. Então vamos lá para despesa fixa. Tá bom. Então olhem só, se a empresa tava com 60 e poucos de média, tá? Mas aí tinha, olha só, despesa fixa de janeiro, 57, fevereiro, 54, março, 43. O que na verdade a gente observa aqui? É que existe, aqui começou a cair a despesa. Mas o que eu percebo aqui nesse momento? É que dá uma vontade tão grande de achar um outro lugar para não mexer nisso aqui, porque isso aqui significa que você vai ter que não vai ser bonzinho. Você vai ter que utilizar um remédio meio amargo que você não queria. Provavelmente tem muita coisa dentro da empresa, veja bem que nós não estamos... Era tão bom se eu pudesse resolver com a entrada. E eu estou justamente falando para vocês, olha, cara, nesse momento, olha pessoal, nesse momento, a entrada, vamos deixar ela para depois? Nós vamos ter coragem de pegar bisturi mesmo, certo? E que é justamente que existe uma certa demora. Então se você vê aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, a dificuldade na demora, certo? Isso aqui, eu diria que essa pessoa aqui, ela ficou sofrendo. Ficou sofrendo e às vezes até, não vou dizer com raiva do Levi, mas não é possível que não tenha um outro caminho. Será que não tem um outro caminho? Dá vontade de pegar mais dinheiro emprestado, dá vontade de fazer tanta coisa, mas eu vou ter que enfrentar isso aqui, eu vou ter que cortar a despesa mesmo. Será que não tem outro jeito? Será que não tem um outro caminho? Não é fácil esse momento. Eu já percebi isso. Demora um pouco, mas demora um pouco por quê? Porque primeiro a pessoa tem que ter consciência da necessidade. É por isso que eu fico pensando assim, olha, se você não tiver um porquê forte, você não faz as coisas. Você tem que ter um porquê forte. Por que você vai fazer isso? Aí às vezes eu fico pensando, não, lembra que eu peguei e falei nas aulas lá, olha, você vai trabalhar até 60 anos, você não quer chegar a algum lugar, então é esse que está em jogo. Ou você faz agora e isso vai te atrapalhar lá na frente, certo? Outra coisa, que sentido que faz você pegar e passar mais um mês e não resolver o problema? Então tem hora que a gente tem que tomar decisões, embora elas possam ser, tipo assim, dá vontade de fazer outra coisa. Veja bem o seguinte, olha, aqui eu já fiz uma conta assim, ó. Se fosse para não mexer em nada, não, eu não quero mexer em nada, eu quero continuar. Então, só para não mexer em nada, para não ganhar nada, para não mexer em nada e para não ganhar nada, essa empresa teria que vender 90 mil reais, 90.900. Ela estava vendendo 68, certo? Aqui atrás, aqui, ó, tá vendendo uma média de 68, tá? E para ficar no chamado, a gente fala de ponto de equilíbrio, até eu não concordo muito com ponto de equilíbrio, que é uma expressão mais contábil, que é o seguinte, não é quando equilibra a despesa e a receita. Na verdade, essa reflexão é muito mais assim, olha, eu comecei uma empresa e eu tô com 6 meses, eu tô com 1 ano,
Então, como eu estou começando, então vai chegar uma hora que é como se dissesse o seguinte, como se fosse uma criancinha que começou a andar. Nossa, você percebeu? Já deu 2 passos, 3 passos, 4 passos. Mas não é o nosso caso. A gente está falando de uma empresa que já tem um certo tempo de mercado, certo? Então, agora, ponto de equilíbrio é pouco. Na verdade, ela tem que fazer muito mais. Ela tem que ter o ponto de equilíbrio, mas tem que sobrar para o dono também. Se nós considerarmos aí, por exemplo, em torno de 10% para o dono, que é uma coisa razoável, quer dizer, uma empresa, eu entendo que no mínimo ela tem que render 10%, livre, no mínimo. No mínimo ela tem que colocar no seu bolso 10%. Então essa empresa deveria estar vendendo não 68, 120. Veja bem que eu estou dando motivo por que tem que cortar a despesa. Ué, como é que se não consegue vender mais de 68, vai vender 120 nesse momento? Não vai. O mais provável é que não vai conseguir. Então, não tem outra alternativa. Como é que eu faço? Então, eu vou ter que cortar. Agora, uma outra coisa que eu falo também é o seguinte, olha, até de vez em quando eu faço isso em termos de provocação. Olha, se você não fizer, guarda bem. Se você não fizer, às vezes quem te comprar a empresa vai fazer. E não se assuste se essa pessoa começar a crescer depois. Então, na hora que eu pego e penso nisso, sabe o que eu falo? Não, já que tem que fazer, vai ser eu. Então, eu vou fazer o serviço, certo? Eu vou consertar minha empresa. Então, aí olha para dentro, mas já olha com aquilo, eu não tenho outra alternativa, certo? Veja bem que nós estamos aqui dando uma olhada ainda naquela parte assim, como é que eu vou fazer para ter recurso um tanto razoável para que eu possa depois chegar para quem eu devo e dizer, olha, eu posso pagar tanto. Eu estou na primeira etapa, eu estou tentando ver se eu arrumo um tanto de recurso razoável para depois eu pegar e dizer, olha, eu pago tanto. Agora eu não posso chegar lá e dizer o que você vai fazer por mim. Vai dar prazo e jogar mais juros, ué. Vai piorar a situação, certo? Dar prazo de jogar mais juros nunca resolveu, certo? As pessoas que eu atendo aqui, eu não tenho nenhum que só tem uma dívida. É uma planilha, sei lá, 5, 6, são várias, quer dizer. Então mostra o quê? Várias tentativas e que depois tentou mais uma vez e depois tentou mais uma vez e as coisas não saíram da forma como deveria. Tá? Então esse é o primeiro ponto, certo? Ficou claro para vocês nesse momento o porquê que eu estou batendo tanto nessa tecla que tem que olhar para dentro? Ficou claro, sim ou não? Sim. Porque se tivesse outra alternativa também, eu ia falar para você, não, vamos tentar um outro jeito, vamos fazer alguma outra coisa, mas não tem outra alternativa. Eu não conheço outra alternativa. E quando eu peguei e fiquei nessa situação também, que eu contei a história da escola lá, eu ainda peguei e fiquei, foi quando eu telefonei para... Mas eu sabia quando que eu podia pagar. Naquele momento eu não tinha praticamente nada de caixa, o dinheiro tinha tudo ido embora. Achei que fiz um bom negócio, paguei um ano adiantado, ganhei um desconto muito grande. Praticamente eu estava correndo o risco de perder todo o desconto e ainda perder dinheiro. Pois bem, vamos lá então. Agora aqui, ó, Prolabore, tá? Então, se a empresa não está tendo dinheiro, é difícil o dono ter um Prolabore que não seja... Quer dizer, o Prolabore, ele acaba sendo consequência do resultado da empresa. Ah, não, mas eu, para mim sobreviver, eu já atendi pessoas que falam isso. Não, mas eu, para mim sobreviver, eu preciso diminuir tanto. Infelizmente, a empresa, ela não é assim que funciona. A empresa, a gente tira, não é o que a gente precisa da empresa. A gente só tira na hora que pode. E na hora que ela dá sinal de que ela dá conta. Senão não adianta, a gente não vai dar conta de fazer isso. Olha só aqui então, olha. Janeiro teve 10 mil de Prolabore, fevereiro 11, depois 5, certo? E aqui eu já até fiz o limite. Eu já calculei, olha, do jeito que tá, provisoriamente tem que cair. Ah, mas como é que eu faço? É preferível ter a galinha dos ovos de ouro do que sacrificar a galinha do ovo de ouro. Porque é só imaginar se fosse trabalhar no mercado. Se fosse trabalhar no mercado, conseguiria arrumar um emprego e ficar tranquilo com 10 mil reais? Seria uma pressão danada. Alguém para ganhar 10 mil reais trabalha demais. E é uma pressão muito grande. Meta, não sei o quê. Eu conheço gente que é empreendedor porque acha que... Eu já até escutei essa expressão. Olha, depois que eu descobri que para me arrumar um emprego bom, eu tenho que fazer um curso, especialização, não sei o que, eu tenho que trabalhar demais. Aí eu vou te falar uma coisa, eu prefiro ser dono do que ser meu funcionário, porque para ser meu funcionário tem que preparar demais, nem eu dou conta. Eu já escutei gente falar isso, certo? Então, inclusive quando eu atendo a empresários, eu falo, cara, a expressão que você aguenta mas você é o dono do negócio, você tem tudo para dar certo. Imagina só na hora que você está com o negócio já tudo organizadinho, eu não vejo porquê. É claro que eu já não pode ser, porque eu já sempre tive negócio, né? Eu sempre fui dono de negócio, então a cabeça da gente acaba sendo moldada por conta disso, né? Pois bem, então veja bem que aqui eu já estou dizendo, um corte, por exemplo, se tiver jeito é o Prolabore, certo? Se tiver jeito é pegar e diminuir o tamanho do Prolabore.
Uma das coisas que eu já escutei também falar de pró-labore é o seguinte, Levi, mas ele não pode se punir demais, eu também concordo. Eu já escutei outras pessoas, outros educadores financeiros, que eles falam justamente isso, ele não pode punir. Eu também não concordo com isso. Agora também, a gente também não pode, tipo assim, se vangloriar de algo que naquele momento não está podendo, né? Uma das coisas até que eu fico pensando é o seguinte, que deveria ter pequenas vitórias. O que é pequenas vitórias? Pensa, pequenas vitórias quem é que fica satisfeito quando a minha empresa vai bem? É o meu sócio? É a minha companheira? É o meu companheiro? Pequenas vitórias não significam um gasto grande. Mas talvez até um espetinho lá e tudo bem. E conversando sobre as pequenas vitórias. Não precisa mais do que isso, porque não é o tanto que se gasta. É a essência, o valor que se dá, que você sabe que você não está sozinho, que tem alguém que está te acompanhando, que está vendo que você está esforçando. Então, compartilhar esse momento, ele é interessante. E não é o tanto de dinheiro. É a presença, você vê, olha, nessa situação está me acompanhando. Então, é merecido a gente pegar e compartilhar, né? E depois até lá na frente vai até sentir saudade, não da dívida, mas saudade que no momento que precisou teve um apoio, né? Isso fica na memória, né? Porque na hora que você sai, você guarda um punhado de coisa pra você não voltar lá. E você guarda inclusive quem naquele momento estava te acompanhando, né? Isso fica muito forte, né? Então, uma das coisas que aconteceu aqui é o seguinte, olha o que eu pedi para analisar. Eu pedi até para analisar porque o imóvel lá ele tem 600 metros quadrados. Então, o que eu peguei e fiz a conta? Eu sei que isso mais ou menos existe. Então, o imóvel, ele está subutilizado. O que é subutilizado? Poderia rodar mais. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas como é que roda? Até isso foi discutido depois. Porque veja bem que aqui eu estou falando de 3 meses. Significa 3 reuniões que foram feitas. Como é que poderia rodar mais aí? Isso aqui, como uma oficina de funilaria e pintura, ele mesmo disse, não, isso é o seguinte... Porque às vezes eu pego um veículo lá, ele fica 30 dias parado, por falta de peça, não sei o quê, mas o aluguel tá correndo. E a pessoa que vai arrumar o carro também tá paga para aquilo. Ela pega o serviço e ela quer o adiantamento, ela quer. Tá, então faz sentido. Então, pelo que eu tô percebendo aqui, como eu não sou desse ramo, quer dizer que, me corrija se eu estiver errado, se você pegar mais serviços pequenos de maior valor agregado, você ganha mais? Sim, é o que tá mostrando isso aí mesmo, é verdade. Tá? Veja bem que, então, em algum momento, lá para janeiro, na verdade até antes, ele percebeu isso. O que ele começou a fazer? Nos próximos orçamentos que ele pegava, ele já começou a utilizar isso. Dependendo do serviço, ele mesmo já tinha falado que alguns serviços ele não pegava. Agora ele está ficando mais seletivo ainda, porque tem serviço que se ele pegar, ele fala, não, tem serviço que se eu pegar eu quebro. Por quê? Porque a gente vai analisando tudo. Então quer dizer que você ou então pega e troca por um imóvel menor. Mas na hora que você pega o imóvel e coloca, por exemplo, o imóvel bem pequenininho, aqueles carrão bonitão que o cara paga, aquele que o cara chega lá e quer qualidade, uma caminhonetona, eles não vão procurar. Então aí, mas aí como é que eu faço? Então pelo jeito é melhor você otimizar 600 do que pegar e ficar apertadinho, imaginando uma oficina, 300 metros quadrados, que não tem jeito de fazer manobra, tem que colocar elevador, tem um punhado de coisinha lá, né? A gente vai acompanhando, vai entendendo um pouco da lógica, né? E ele entendeu isso. E isso foi aplicado, tá? Tanto que, é o que eu tô falando, hoje eu recebi uma planilha onde sobrou 13 mais 10, então sobrou 23. Tá no mesmo lugar, certo? Só que agora também que ele fala, que é claro também, que janeiro, fevereiro, ele fala que não costuma ser muito bom. Então agora já começou. Só que ficou a herança da dívida, né? Então agora ele tem que pegar, é uma coisa que tem que analisar. Perfeito. Bem, agora ajuste operacional, certo? Que é a questão da folha de pagamento. Talvez esse aqui seja a maior dificuldade, porque é o seguinte, inclusive quando nós fizemos a jornada, até foi comentado o seguinte, quem que a gente deixa de pagar? Não sei se vocês lembram disso. Sim ou não? Lembra dessa questão? Quem que eu não pago? Certo? Até alguém, não, mas se eu devo de pagar o fornecedor, devo de pagar não sei quem. Aqui eu estou dizendo para você no caso, mão de obra, você depende da mão de obra. Só que eu estou dizendo o seguinte, se você colocar um peso muito pequeno nas costas da pessoa, certo? Você não vai dar conta de manter a estrutura funcionando. Ela vai ficar sobrando. Ela não vai render. E podia render mais, podia fazer mais serviço. Se você sobrecarregar, vai estressar a pessoa. Então, a habilidade do dono de perceber a equipe dele, quem é que está trabalhando, Então, vamos imaginar, essa aqui é uma empresa que tem 12 colaboradores. Então, de certa forma, ele sabe quem é que está rendendo
Olha só, ele tem a possibilidade de saber qual que é o tipo de serviço que dá mais renda, quem que é aquela pessoa que faz aquele serviço, quem que é a pessoa que mais está ligada ao faturamento. Então esse tipo de raciocínio é que vai dizer o seguinte: esse aqui eu posso, outra coisa também, eu posso de repente diminuir o tamanho da equipe, e eu posso também, jamais, eu sempre falo, jamais, por exemplo, perenizar mérito. Perenizar mérito. Não, mas é que a pessoa é boa, aí você aumenta o salário. Aumentou o salário, você não pode baixar. Aí você não pode baixar. Então você não pode perenizar mérito. O que você tem que fazer, você tem que ser justo. É o pau que bate em Chico, bate em Francisco, que a gente fala. Ganhamos junto. Não ganhamos junto. É isso. Quem está endividado, não estamos ganhando junto. Então não tem como pegar e pagar comissão se não está ganhando. É claro que tem que chegar a um limite que você não pode perder a pessoa. Mas de repente que você vai ter que fazer um time mais enxuto, certo? E uma das coisas que eu percebi que aqui, ó, era a maior dificuldade. Depois eu vou mostrar para vocês a planilha, onde aparece a dificuldade de cortar. Porque faz a primeira reunião, a gente conversa. Aí depois na outra reunião, o que eu faço? Eu coloco primeiro os dados aqui, depois o outro. Ah, fala, mas não mudou nada aqui, os números continuam igual. Mas é que é difícil porque... E aí tem um punhado de motivo, né? Só que aí eu sempre falo, então vamos colocar todos os motivos. Não pode colocar só os motivos, porque o funcionário ele olha os problemas dele. Agora o empreendedor olha o problema de toda a empresa e principalmente o projeto dele. Então o projeto, as coisas que o dono olha, são muito mais detalhes do que, às vezes, quem está uma outra pessoa, certo? Então, esse foi um aspecto aqui que sempre ficou muito pesado, porque a questão, eu acredito talvez dos cortes que tem que ser feito, esse aqui é aquele mais difícil. Uma outra coisa que acontece também é que, de maneira geral, as empresas, elas são empresas familiares. Então, o que é empresa familiar? Você quer o gestor de uma empresa. Então, eu fico pensando assim, o que adianta a gestão sem dinheiro? Então, você tem que ver dinheiro, que é bom. Tem alguém até comentando aí, já participando. Não sei que eu acho que Você depositou? Tá, eu peguei e fechei aqui pra... Tá bom. Então, mas foi bom. Até o cara comentou, o que adianta gestão sem dinheiro? É verdade, né? Nós estamos justamente falando que não adianta sem dinheiro, não adianta mesmo, né? Então, vamos continuar aqui. Então, eu coloquei multa aqui pra gente poder continuar, certo? E o que poderia ser pensado nisso? Eu tava falando de empresa familiar. É porque, de maneira geral, eu já acompanhei algumas empresas que é assim, não, mas é que o fulano ele precisa, porque ele tem que pagar o aluguel, ele tem isso, ele tem aquilo, porque é uma pessoa muito boa. Então, mistura o CNPJ com o CPF, porque quem tem coração é o CPF, o CNPJ não tem. E a empresa, ela acaba sendo utilizada para fazer uma boa ação, certo? E, normalmente, na hora que você analisa o preço que fica... esse tipo de ação dentro da empresa acaba pesando muito a empresa e a empresa fica meio que travada. Tem que lembrar que tem outras empresas no mercado que por conta de não ter essa situação, elas estão crescendo. Já teve até um dia que eu estava atendendo alguém e alguém perguntou o seguinte: Levi, quanto que o dono tem que tirar? Quanto por cento? Qual que é o tamanho do meu prolabore? Quanto eu tenho que ganhar? Aí eu peguei e respondi para ele: qual que é o tamanho do seu sonho? Qual que é o tamanho do seu sonho? Não, eu quero ter empresa para mim viver. Tudo bem, então aí você pode tirar mais. Agora, no meu caso, vamos supor que quando eu andava de bicicleta, eu não gostava de andar de bicicleta, então eu pegava e trabalhava 3 períodos e guardava um só para investir. E depois, com o tempo, agora eu passei a investir 1/4. Quer dizer, 3/4. Mas por quê? Não, mas agora também um 1/4 que eu recebo já para mim. Eu tô com a mesma mulher até hoje, vivo numa casa boa, já criei 2 filhos. Eu não tenho mais para que gastar dinheiro. Vou fazer o quê? Vou fazer fogueira? Não, deixa lá. Não tá me incomodando, eu deito, durmo, né? Então, mas no dia que eu passei a dívida, eu lembro, eu não gostei. Né? Então, olha só o que tá falando aqui. Tem que ver questão de hora extra, rever função, questão de hora extra, de comissão, certo? Comissão seguir. Então, esse é aqui eu acho que é a parte que às vezes pesa bastante, que é na hora de tomar essa decisão, certo? Porque não quer deixar de fazer nada, quer fazer tudo e tem muita coisa que faz, mas que não dá renda. Então isso aqui é uma coisa que pode ser analisada. Veja bem que eu estou analisando para vocês, eu não estou falando de teoria. Eu estou contando 3 meses de alguém que eu acompanhei. E 3 meses essa pessoa ficou esperneando para tomar decisão. E o que você fez, Levi? Não, eu só fui mostrando os porquê.
Ah, mas você não falou o que era para fazer, eu não vou fazer isso, porque eu não sou o dono da empresa. Mas eu posso mostrar as consequências do porquê que ela não fizer nada e do porquê que ela tem que fazer, certo? Então é diferente. A consultoria, ela tem muito mais o aspecto de mostrar as consequências das decisões que você toma, certo? Você pode fazer qualquer coisa, mas as consequências você vai pagar, certo? E a gente, como consultor, faz o quê? Abre as informações e mostra para a pessoa. Certo? E veja bem que aqui nós estamos justamente naquilo que nós falamos na segunda-feira. Eu estou mostrando para vocês agora como é que para de cavar. Como é que para de cavar um buraco, tá? Pois bem, a comissões. Existiu uma coisa que eu percebi, é que pagar comissão para alguém que faz um serviço que não é da empresa, tipo assim, um intermediário. Ele é um intermediário e ele estava com comissão de 11% a 16% do faturamento. Tá? Isso aqui até me lembra, por exemplo, comissão de taxa algumas taxas de crédito, de cartão de crédito, de maquininha, que são taxas de por cento. O banco também, quando ele te empresta, às vezes, tem juro, por exemplo, aquele juro de cheque especial de 15%. Quer dizer, olha, não fez nada, não tem que ficar vigiando para ninguém roubar, não tem problema, não tem ladrão, não tem nada. Ganha livre e você tem que tomar conta de tudo para ganhar 10. Mas que conta é essa? Que você, para tirar 10, você toma conta de tudo, corre risco de tudo e tem alguém que não está fazendo nada disso e está ganhando igual a você ou às vezes até mais. Nem perde sono, então essa conta tá errada, certo? Então na hora que faz essa conta aqui, olha, essas comissões, como é que pode alguém ganhar até 16% de comissão? O que na época eu lembro que nós conversamos sobre isso? Será que não dava para criar um gatilho? Porque também se a comissão for pouca, às vezes a pessoa nem interessa. Mas, por exemplo, até 10 mil reais eu te pago um tanto. Se passar para 15, aí aumenta a comissão. Se aumentar mais, aumenta a comissão. Mas o que não pode é ter uma situação onde eu pago lá em cima e está resolvendo o seu ar. Mas não adianta, essa parceria não vai ser boa. Por quê? Porque lá na frente eu posso faltar, ué. Os dois lados têm que ganhar. O negócio tem que ser ganha-ganha. Se ganha pouco, os dois ganham pouco. Ganha muito, os dois ganham muito. O que não dá é só ver um lado da moeda. Eu estava percebendo aqui que estava faltando parcialidade. Parcialidade na hora de fazer. Não, aí não. Então vamos. Só que tem um detalhe também. Uma empresa é tanto melhor quanto as conversas desconfortáveis que a gente tem. Uma empresa é tanto melhor quanto tanto que você levanta o tapete para tirar coisa escondida, coisa que não serve. Tem hora que dá vontade é de agradar todo mundo, né? Tem hora que dá vontade de ficar de boa, mas deixa eu pegar e ver aqui que tem alguma coisa aqui que está acontecendo. Fechou aqui, acho que estava aberto aqui o som. Pois bem, estão me escutando bem? Sim ou não? Sim. Perfeito, tá. Bem, então vamos continuar. Despesa financeira, o endividamento. Tá? Esse aqui estava, eu vou mostrar para vocês agora como é que eu fiz a conta do endividamento. Então, janeiro 6 mil, fevereiro 7 mil, é o que pagava por mês, todo o total de dívida, certo? Tá bom, aqui tem a minha análise, onde eu peguei e fiz a análise do que estava acontecendo. Aí o que eu fiz? Então vamos pegar e fazer um plano para os próximos 30 dias. Porque uma coisa que vai, nossa, e agora? O que eu faço? Eu fiquei meio perdido. Não, calma aí, vamos organizar então. Vamos organizar nos próximos 30 dias. Vai refletir sobre prolabore, aluguel, comissão, gasto administrativo. Aqui eu já vou falar para vocês até algumas coisas que eu já fiz. Teve uma vez que eu lancei um desafio. Eu estava ministrando uma aula, um curso de uma semana. E eu acho que foi na primeira aula. Eu falei o seguinte, olha, eu vou te ensinar a ganhar pelo menos 100 reais e vai ser hoje. Aí o pessoal ficou, mas que jeito. Então tá bom, então guarda bem aí. Amanhã, aí vocês me falam se vai ganhar 100 reais. Aí eu peguei e falei, olha, vocês vão chegar na empresa de vocês amanhã, pega a conta de telefone, na época tinha aquelas contas, não eram esses telefones aqui, apesar de que esses aqui também é a mesma coisa. Então pega a conta telefônica, o extrato da conta, e vai olhando lá naquele extrato e vê o que é que você está pagando. Eu te falo o quê? Vai ter muita coisa que às vezes você nem sabe que você paga. Você nem sabe o que está pagando. Então você vai pegar, olhar lá e ver ali, vai fazer ticando ali para ver se tudo aquilo foi você. Mas eu não vou saber isso. É claro que você não vai saber. Então você vai telefonar para a operadora e falar, olha, aqui é o fulano de tal. Tem que ter paciência, que demora, às vezes você entra na fila. Então, fulano, aqui sou eu, o Levi. O que eu estou pagando mesmo? Tá aí no extrato. Então me explica, que eu não entendo essas coisas. Esse primeiro que eu pago é o quê? Tá. Primeiro é o quê? Eu falo, olha, normalmente, na hora que você faz aquilo, você vai descobrir coisa que você não contratou. É o primeiro ponto. Outra coisa, pega a conta do banco e vê quanto é que você paga de manutenção de conta.
certo? Sabe quanto que eu pago de manutenção de conta? Eu devo ter 2 pessoas jurídicas, eu não pago nada. Tem uma que eu pago 50 conto, que é integralização, que é por conta de ser banco cooperativo, mas não pago nada. E no outro, eles não me cobram nada e vivem me oferecendo dinheiro, certo? Mas não me cobram nada, eu só não aceito pagar. Eu já falei que, olha só o que eu vou, não. Aí não. Aí a conta que eu faço, olha, eu compro no cartão de crédito da sua empresa, certo? Eu fiz umas contas uma vez aí, eu tô te oferecendo, só pelas taxas que você tá cobrando aí, eu fiz a conta de quanto que eu tô rendendo de cartão de crédito, porque eu compro pelo cartão e eles recebem do outro. Mas foi eu que propiciei isso. Vocês ganham só por me ter como cliente tantos R$1.000. Tá me cobrando mais pra quê? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar, não, aí depois aí já começou aí outras coisas também, aí já tem negócio de milha, aí já tem pontuações, então aí já tem outras coisas, certo? Então eu peguei e falei o seguinte, dá uma olhada lá para ver quanto é que você paga pro banco. Pronto. Isso foi tipo a segunda ou terça-feira. Na quarta-feira, alguém, dono de supermercado, ele chegou na reunião e levantou a mão. Ó, eu achei que você tava... Você pegou e falou e eu resolvi fazer o que você falou. O que foi que eu falei mesmo? Não, aquele negócio lá de ganhar 100 conto. Eu falei, ah tá, se por acaso você fez? Sim, eu fiz, é dono do supermercado, né? Não. E você sabe o que eu fiz? Eu não ganhei 100 não, eu ganhei 200 por mês. Só nessa sentada de ontem na minha empresa, 200 conto. Tá vendo? Então, outra coisa também, às vezes detalhezinho. Água, vazamento de água. Não, mas isso não é nada, tudo bem, não é nada, mas para quem está endividado, você está pagando lá 200 conto de água, de repente você devia pagar só 100, você está pagando lá 500 de energia, de repente podia pagar só 400. Para que ficar jogando dinheiro fora? Para que passar dinheiro para os outros? Uma vez que eu fui olhar na minha conta de luz, tinha LBV. Certo? Ah, mas Levi, mas é LBV, olha, mas tem um detalhe, é o CNPJ, é empresa, não é o Levi não. O Levi tem coração, inclusive até meu filho é vereador, inclusive ele faz obra social aqui na cidade, é um dos que mais faz obra social, certo? Mas eu tava falando, poxa, mas eu tô ajudando, não sei nem da onde, para que isso? É a minha empresa, certo? Então tá descontando coisas que eu nem sabia, certo? Então na hora que a gente vai mapeando ali, onde tá indo o dinheiro, os vazamentos, depois tem, por exemplo, título de capitalização. Eu vou ficar só, tentaram me vender, virar sócio de banco, imagina só, né? Até que ultimamente eu tô vendo falar de que é dono de banco, né? Mas mesmo assim também não atrai não, porque também fica preso também. Mas pra que comprar título de capitalização? Certo? Então tem muita seguro, né? Até eu costumo até brincar o seguinte, olha, não tem seguro de vida que eu ganho sem morrer, porque quando eu tenho que morrer, ué, aí também é complicado. Aí, eu só sou beneficiado se eu for embora, eu não tenho... Então, mas é tipo assim, motivo para você gastar dinheiro, é impressionante como é que você tem motivo. Então tem hora que tem que ser esse olhar que você vai para dentro da sua empresa e começa a pegar e tirar fora. Porque eu costumo até dizer o seguinte, amplifica isso. Bem, se eu economizar 100 por mês, é 1.200 por ano. Se era tipo um negocinho de água lá, uma torneira pingando, alguma coisa, 50 por mês, já virou 600 por ano. Na hora que você amplifica, o dinheiro aparece. Certo? Mas precisa desses detalhes assim? Eu te falo o seguinte, eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz. Eu sempre monitorei coisa pequena. Mas... Às vezes até falar, mas isso não precisa ser muito inteligente para pegar e fazer isso. Não, ser bem sucedido em negócio não é questão de inteligência em primeiro lugar, é questão de disciplina. O que tem de gente inteligente desempregado não é questão de inteligência, é questão de disciplina. Vamos continuar aqui então, tá bom. Então olha só, se for por exemplo analisar pelo ponto de equilíbrio, certo? A gente deveria pegar e ter aí, baixar a despesa para cerca baixar bastante a despesa, mas eu vou mostrar para vocês aqui a planilha que eu recebi. Foi essa planilha aqui que eu utilizei para abastecer e para tirar essas informações, certo? Então aqui tá, ó, mês de janeiro, fevereiro e março. Aqui tem, nessa parte que tá verdinha, tem o que sobrou. E aqui é que tem o tal do 57% em média, certo? Então, olha só aí, ó. O lucro bruto, né? Sobrou em janeiro, sobrou 38, em fevereiro sobrou 31, março 47. Só que a despesa janeiro sobrou 38, mas tinha que pagar 57. Fevereiro sobrou 31, mas tinha que pagar 54. Março sobrou 47, mas tinha que pagar 43. Então veja bem que aqui eu confrontei.
Eu confrontei o verde, que eu não vou mexer muito agora, porque eu acredito que não é nesse momento, e vamos pro vermelho, aonde então ali que o bisturi tem que comer. Ali tem que trabalhar mesmo, é no bisturi, certo? E aqui tem aonde foi trabalhando, né? Mas veja bem que aqui, ó, pode observar que a folha de pagamento, ó, 16, 15, 17, ela não estava baixando. Quer dizer, então existia... Poxa, mas aí tem que analisar o seguinte. Como é que faz para pegar e manter essa folha de pagamento? Bem, então já que quer manter esses funcionários, eles têm que fazer coisa que dá mais dinheiro. Isso aqui é uma oficina de funilaria e pintura. Então, não, já que é para manter isso aqui, então, a outra coisa também. Então, aqueles carros não podem ficar parados lá o tempo todo. Esse carro tem que ter rotatividade maior para entrar mais dinheiro, né? Então, foi daqui que eu peguei, tirei aquelas informações e eu fiz aquela análise que vocês viram lá em cima. Basicamente, vamos pegar aqui o finalzinho, tá? Olha aqui o finalzinho. 19 mil de prejuízo, 22 de prejuízo, é que tá o vermelho aqui. Eu vou até trocar depois isso aqui, que não fica claro. 3.800 de lucro, certo? Então, já começou. Mas aqui já caiu, inclusive, o Prolabore. O Prolabore do administrador 10, 11, 5. Então, aí, tipo assim, vamos, por enquanto vai baixando. Aí depois volta. Veja bem que aqui eu mostrei para vocês, até brincando com aquilo que eu peguei e falei durante a jornada, eu assim, não, dependendo, eu vou te ensinar, isso aqui inclusive vai ficar gravado, eu vou te ensinar a arrumar, porque o curso é 98 por mês. Você pega e paga com isso aqui, ó. Você pega lá o bisturi, dá uma olhada na sua empresa, você pagou o curso, não sobrou dinheiro para você. Agora vamos pegar e dar uma analisada na outra parte, que é a parte da dívida. Tá? Vamos analisar a parte da dívida agora. Tá bom, aí. Vamos calcular o tamanho do buraco, que é a segunda parte que eu falei, certo? A gente já calculou como é que para o buraco, aonde é que a gente pode cortar, certo? Agora, vamos ver qual que é o tamanho do buraco. Eu peguei a dívida, certo? E processei a dívida. Processei assim, eu fiz uma análise da dívida. Na hora que eu faço uma análise da dívida, já é muito fácil fazer isso, porque aí você pode considerar a quantidade de parcela, a quantidade de juro e também quem você está devendo. Você pode considerar tudo isso. Nós temos que fazer uma análise profunda da dívida, tá bom? Então aqui já tem a dívida mais mastigada. Aqui, ó. 2 contratos do Banco do Brasil, um do Sicoob, pessoas físicas aqui, ó. Pessoa física que está devendo, né? Banco Itaú, renegociação. Tá bom. Então